E aí galera, beleza? Sou o Thiago Ferreira do Namira do Groove e hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos preferidos, sobre desenho animado e jazz. Quando se fala da simbiose ali, da junção entre jazz e desenho animado, geralmente a gente tem que remeter lá para os anos 30, anos 40, aqueles desenhos de antigamente mesmo, que inclusive eles passavam nas telas de cinema, porque nem existia televisão na época. Existia muito essa relação entre jazz e desenho, porque muitos caras que criavam os desenhos ali, eles queriam trazer um pouco do lance da música ao vivo, porque ela potencializava ali algumas tomadas dos desenhos, sabe? Então, por exemplo, se o cara ia fazer alguma ação divertida ali, dar uma pancada em alguém, você usava a música como um instrumento a favor do humor ali, né? Essa relação começou bem lá nos anos 20, anos 30, chegou ao auge nos anos 40, mas quando foi depois dos anos 60, anos 70, ela foi meio que diminuindo, né? E os exemplos variam bastante de desenhos que utilizaram ali elementos do jazz, né? Tem os desenhos da Hanna-Barbera, você tem o próprio Tom e Jerry, os desenhos do Walter Lantz também, que é o cara que é o criador do Pica-Pau, e vou mostrar alguns deles. Vale lembrar, só antes de começar esse nosso tour, que muitos estudiosos analisaram bem essa relação e disseram que o jazz ele meio que enaltecia os aspectos mais subversivos dos desenhos. Então, sabe, aquele lance de você dar aquela tirada, aquelas pancadas, e o jazz usava isso a favor e trazia isso pro humor. Um dos compositores mais importantes ali da era do jazz nos cartoons é um cara chamado Hoyt Curtin. Ele era um cara bem virtuoso, tipo, ele já tinha começado a tocar piano aos 5 anos, com 12 anos já liderava orquestras ali e tal. Bom, ele começou trampando ali na Metro-Goldwyn-Mayer. Como que era o nome? Bom, ele começou trabalhando ali na MGM, com... Desculpa, pode cortar essa parte, por favor. O Hoyt Curtin, ele ficou bastante associado aos irmãos Hanna-Barbera depois que eles saíram da MGM. Eles montaram o próprio estúdio e aí eles começaram a travar contato com o Hoyt porque eles queriam, tipo, trilhas ali para os desenhos dele, né? E aí funcionava da seguinte maneira. Eles tinham lá todo o enredo do desenho, ligavam pro Hoyt e falavam para ele musicar. E o Hoyt, ele já era um cara, que ele já era muito ligeiro. Para você ter uma ideia, quando ele criou o tema de abertura daquele desenho Jambo e Ruivão, ele escutou o que os irmãos disseram, quando foi 5 minutos depois, ele ligou de volta já com o tema pronto. Get set, get ready, here comes rough and ready, they're tough but steady, always rough and ready. E assim, essa dinâmica funcionou durante algumas décadas aí. E aí depois ele foi aprimorando sua técnica, e aí ele chegou ao auge quando ele criou o tema de abertura dos Flintstones, que é um dos melhores de desenho, na minha opinião, até hoje. Flintstones, meet the Flintstones, they're the Flintstones family. E o tema dos Jetsons, que foi tão executado que chegou até a parar, que chegou até a figurar ali nas paradas Billboard. O segundo compositor que eu vou trazer aqui é um cara chamado Carl Stalling. Ele começou ali trabalhando na Disney, inclusive ele chegou a criar o primeiro tema musical do Mickey, que é Minnie's Go Go, se não me engano. E aí, depois disso, ele começou a ter um contato ali com o pessoal da Warner, né? A Warner, ela tinha um catálogo musical bem vasto, trabalhava bastante com as músicas reservas que eles tinham. Só que aí o Carl Stalling foi buscando espaço ali dentro, né? Porque ele era um compositor mega talentoso. Então, o Carl Stalling, ele tava ali atento ao que rolava ali no jazz dos anos 30, que era aquele som bastante orquestrado ali e tal. E ele trouxe isso para os desenhos também. Tanto que, se você for parar para analisar, muitos deles nem precisavam ali de ter fala, que é o caso do Coyote Papaléguas, que foi um dos grandes clássicos ali. Foi percebendo que existia uma relação entre o jazz e o humor, principalmente quando você usava bastante os metais. Foi pensando por esse lado que ele foi burilando ali tal material e ele criou os temas de abertura e também dos episódios de Ligeirinho, de Pernalonga,
Para você ter uma ideia, o Carl Stalling ele foi tão vasto aí nesse universo que chegou a sair um CD dele de 1990 com vários desses temas clássicos. Vale a pena você dar uma conferida e você vai ali ficar num mundo de total nostalgia de cartoons. Além dos compositores que uniam ali a animação à música do jazz, também tinham os grandes performers, os grandes músicos e instrumentistas que tocavam ali para fortalecer o enredo do desenho, né? Um dos principais dele foi um carinha chamado Cab Calloway. Ele era um jazzista, ele era um cantor, tinha toda aquela aura de entertainer ali dos anos 30 e ele tinha uma puta orquestra envolvente de swing ali, né? E como nos anos 30 o pessoal queria aliar o jazz, a dinâmica dos cartoons e tudo mais, começaram a trazer alguns performers para tocar ao vivo, né? Muitos deles iam para salas de cinema, ficavam ali num lugar meio escondido e reproduziam um som que tocava ali nas telas e tal. E o Cab Calloway, ele foi um dos grandes aí dessa era, tanto que nos anos 30 ficou muito famoso um desenho chamado Betty Boop. A Betty Boop ela era uma pin-up que depois ficou bastante conhecida, só que ali por volta dos anos 30 alguns dos temas foram censurados, porque muitos enredos da Betty Boop traziam algo meio como terror, sexualidade, aliado a um pouco à ingenuidade da personagem, e o Cab Calloway ele ajudou a musicar um pouco disso daí. Tanto que uma das performances mais conhecidas aí, considerado um grande clássico, é uma chamada Minnie the Moocher, que também é uma das músicas mais executadas do Cab Calloway até hoje. Bom, outro performer que ficou bastante conhecido aí nessa era é um trombonista chamado Jack Teagarden. Nos anos 40 ele estava começando ali a querer sucesso com a sua Big Band, e aí um cara chamado Walter Lantz, que é o criador do Pica-Pau, ficou mega atraído pela técnica do cara e convidou ele para participar de um dos desenhos, né? Tanto que naquela época ele era um trombonista, mas só que como estava em alta esse lance de ter os grandes crooners do jazz, tipo Fred Astaire, Frank Sinatra, convidou ele a chegar um pouco a seguir dessa linha. E foi daí que saiu o desenho The Piper of Basin Street, que é um desenho mega clássico hoje em dia, que mostra tipo um carinha que ele é um cantor contratado pelo prefeito para acabar com os ratos da cidade, né? E aí com o canto dele ele consegue ir lá e tira todos os ratos da cidade. Só que isso daí mostra também o quanto o jazz tinha todo aquele appeal sexy, jovem, que era a grande modernidade da época. Love came but once to me, all others fled. Só que nem tudo foram flores nessa relação entre desenhos e jazz, né? Nos anos 40, os Estados Unidos passavam por uma segregação racial ainda muito forte, então só os brancos tinham acesso ao cinema para assistir esses cartoons, né? Muitos desses produtores faziam uma imagem estigmatizada do negro. Então, um exemplo bem clássico hoje em dia é uma série chamada Happy Harmonies, que era da MGM. Um dos exemplos mostra os cantores negros como se eles fossem sapos, estigmatizando a imagem deles, né? Como se eles fossem beiçudos e feios, mas divertidos e engraçados, né? Naquela época ele não foi censurado, porque a audiência, obviamente, que era totalmente branca, não reclamava disso. Foi um exemplo muito racista na época e que sucedeu em diversas outras frentes também. Bom, à medida que o jazz foi deixando de ser o ritmo popular, querido pelas grandes massas, os desenhos também deixaram de usar ele a favor, né? Tudo bem, depois ainda vieram desenhos como o Pica-Pau, como o Tom e Jerry, como o Pernalonga, que se aproveitaram bastante dos elementos do jazz, mas aí depois dos anos 50, anos 60, quando o rock and roll chegou e quando a música pop passou a ser vista como de uma outra forma, essa relação foi se tornando um pouco mais fraca, né? E além disso, também tinham as questões de direitos autorais, que passaram a se tornar mais complicadas, e o fato dos grandes produtores inserirem mais diálogo nos desenhos, o que acabou trazendo menos espaço para a música, né? O que realmente importa de tudo isso é que a música ajudou a reconfigurar a importância dos cartoons, a forma como eles foram assimilados. Uma coisa a gente já pode dizer, né, que o jazz já não tem o protagonismo ali dentro dos desenhos animados, como tinha nos anos 30, 40 ou 50. Baby, baby, found somebody new. Ba-do-do-da-do-do-da-do-do-da. Bom, galera, é isso aí. Quis trazer mais ou menos um panorama de como aconteceu ali a simbiose entre jazz e desenho animado. Diz aí pra gente nos comentários
qual foi o desenho que você melhor percebeu essa relação, qual é o desenho que tem música que você considera como um dos exemplos mais clássicos ali. Diz aí pra gente nos comentários. Eu vou colocar também uma playlist de vários clássicos que incluem temas de desenhos animados, que incluem alguns episódios e tal, e vou colocar ali no nosso perfil do Spotify. E na descrição eu vou deixar também os meus 5 episódios favoritos de desenhos que tenham a ver com música, que aí vai ser Pica-Pau, Pernalonga, algum da Hanna-Barbera. Dá uma olhada aí também e diz pra gente também nos comentários quais são os seus. Não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilha, dá um like, clica aí no sininho aí abaixo também e compartilhe com seus amigos. É isso aí, obrigado, beijo pra todos e até o próximo vídeo.